Oi, você quer aprender a fazer essa deliciosa torta de maçã com a massa bem crocante, o recheio bem cremoso e surpreender toda a sua família? Gente, essa torta ela é simplesmente deliciosa. Vamos para a receitinha então. Na bacia eu já coloquei 500 gramas de farinha de trigo, 250 de manteiga e um ovo. Agora eu vou colocar 2 colheres de açúcar de baunilha, mas se você não tiver o açúcar de baunilha, você pode colocar 2 colheres de açúcar e 1 colher de essência de baunilha. Mas a baunilha também, gente, ela é opcional, mas vai por mim, ela faz toda a diferença nessa massa, tá? Junto com a manteiga, ela dá um gosto tão bom nessa massa que fica assim, ó, simplesmente maravilhosa. Depois que a gente formou a nossa farofinha com os primeiros ingredientes, a gente vai acrescentando agora água gelada aos poucos até dar o ponto da nossa massa. Lembrando, gente, que agora a gente só vai apertando, tá? A gente não vai sovar essa massa, porque a gente quer uma massa bem crocante e não uma massa elástica. Então, a gente não pode desenvolver o glúten nessa massa. Agora já tá pronta a nossa massa, porque ela é bem rapidinho, gente. Vamos colocar num saquinho e vamos levar para a geladeira enquanto nós preparamos o nosso recheio. O nosso recheio também é super prático, gente. Ó, eu tenho 4 maçãs porque as minhas maçãs são grandes, mas se vocês tiverem maçã for pequena de vocês, pode colocar 5. Então, cortamos tudo em cubo, colocamos na panela, vamos colocar um limão, porque esse limão, além dele não deixar a nossa maçã escurecer, ele vai fazer toda a diferença nessa receita também. Então, coloquei o limão, vamos colocar o açúcar também, a canela, né? O açúcar, a canela. Vou colocar 1 colher de amido de milho ou maisena e 1 colher de manteiga também, gente. Eu não apareceu eu colocando a manteiga aí, mas sim, vai 1 colher de manteiga também e daí a água. Levamos para o fogo e agora vamos mexer até reduzir bastante essa nossa calda, que ela vai ficar assim, ó, bem cremosa. Quando você vê que as nossas maçãs já tá bem cozidinha, já tá bem macia e já tem pouco líquido, pode desligar. Enquanto vai esfriando o nosso recheio, nós vamos preparar a nossa forma. Vamos esticar a nossa massa, vamos colocar direitinho na nossa forma, que também é bem simples, gente, também não tem segredo. Você pega um pedaço da massa, vai abrindo, coloca na forma e depois a outra metade a gente vai cortar ela em tiras para fazer um trabalhado em cima. Eu não vou fazer aquele trançado, gente, eu só vou colocar ele por cima também de uma maneira bem prática, mas que também fica muito bonita. Quem sabe numa próxima receita dessa eu faça toda trançada para vocês. Vocês viram que ele não tem muito líquido? Porque não tem que deixar ele com muito líquido, gente, que senão ele molha a nossa massa e daí não fica tão crocante, né? Se você quiser levar a massa para o forno, deixar ela ali uns 10 minutos antes de colocar o recheio, também pode, mas também não tem necessidade. Ó, daí colocamos todo o nosso recheio e agora vamos cortar a nossa outra massa em tiras para fazer a nossa finalização da nossa torta. Aí vamos cortando, vamos colocando por cima, ó, exatamente assim como eu tô fazendo, gente. Gente, se vocês estão gostando dos meus vídeos, já curtam, compartilhem, se inscreva no canal, deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, para mim poder trazer muito mais receitinhas fáceis, práticas e muito saborosas para vocês. Ó, aí só vamos arrumando assim, gente. Depois de cortar todas as nossas tirinhas, ó, a gente vai colocando sempre maior, gente, assim, ó, para depois a gente tirar elas assim e fazer um acabamento legal nelas. Aí depois que arrumei toda direitinha na forma, eu bati um ovo inteiro. Você pode bater só a gema também, se você quiser. E vamos pincelar e levar essa nossa torta para assar. O meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus. E vou deixar ali mais ou menos até eu ver que tá bem bonita, já bem crocante.